Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste, um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical, junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Olá, pessoas! Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fazem a luta e estão ligados. Neste episódio, o tema será a correlação de forças no Brasil e os desafios sindicais em 2026. E para tratar desse tema, vamos receber a dirigente Gisele de Assis, diretora cultural do Sindicato dos Bancários do Piauí. Obrigado por aceitar o convite e estar aqui no podcast da FETRAF Nordeste, um espaço de diálogo com as direções sindicais. Obrigado, Gisele. Obrigada também pelo convite, né? E boa tarde a todos. Também conosco, Gustavo Tabatinga Júnior, dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a Contraficut, é bancário do Banco do Brasil, assim como Gisele, e gostaria de agradecer a abertura de espaço na sua agenda muito apertada, Gustavo, e estar aqui novamente com a gente no podcast da FETRAF Nordeste. Eu que agradeço, a Contraf agradece seu nome, Márcio, a todos da FETRAF Nordeste pelo convite e por a gente poder bater esse papo aí para os trabalhadores e as trabalhadoras. Completando a nossa bancada, ao meu lado aqui nesse episódio, temos o prazer de receber Ramona Micaeli, secretária de Mulheres do Sindicato dos Bancários de Alagoas. Agradecemos, Ramona, por sua presença para dividir suas experiências conosco aqui neste episódio. Olá, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui contribuindo para a categoria bancária. Um abraço e um agradecimento a todos da FETRAF, dos sindicatos dos bancários do Ceará. E vamos embora. O podcast da FETRAF Nordeste tem produção de Márcio Rodrigues na técnica de som e captação de imagens Orenilton Vidal. O podcast FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a federação e os seus sindicatos de base. Para a gente abordar esse tema, né, de agora, eu gostaria de trazer aqui o seguinte, né, quando a gente está falando de correlações de força aqui no Brasil em 2026, a gente precisa desenhar um cenário de alta polarização, onde o movimento sindical busca consolidar avanços obtidos no governo Lula, enquanto enfrenta uma oposição conservadora organizada e mudanças estruturais no mercado de trabalho. O ano é considerado decisivo, com eleições gerais que influenciarão diretamente na continuidade de políticas de valorização do trabalho. E aí eu queria já colocar aqui, né, na nossa roda de conversa, o Gustavo Tabatinga, porque como ele está representando aqui a confederação, eu gostaria de falar o seguinte, Gustavo, a gente está no meio de uma negociação salarial, né, bastante complicada, a gente precisa renovar uma convenção coletiva para manter muitos avanços conquistados por meio da luta, né, como direitos adquiridos da classe trabalhadora do ramo financeiro. A polarização e a eleição de 2026 influenciam esse momento de alguma maneira? Mais uma vez, agradecendo, é importante sua pergunta e a gente dizer que sim, ela influencia em virtude de boa parte dos bancos estarem dependendo aí de quem será o próximo mandatário no ciclo que vai se consumar em outubro agora, né? Então, ela está na prévia da campanha. Muita gente que está no local de trabalho vai confundir
né, os dois movimentos, o movimento partidário eleitoral com o movimento de organização sindical, né, querendo fazer uma moeda de troca, né? Infelizmente a gente já viu esse filme em outros momentos, né, pré-eleitorais. Isso acaba atrapalhando um pouco a dinâmica de mesa, tanto pelo lado do negociador ser indicado pelo governo, quando se trata de bancos públicos, quanto, né, a expectativa do trabalhador que está dentro do local de trabalho, aguardando aí uma resposta do governo atual, né, para que isso reverbere na sua própria trajetória eleitoral, né, para a eleição de outubro. Então, sim, né, mas a organização dos trabalhadores, essa não. Né, a organização do movimento sindical, das nossas conferências estaduais, regionais e a Conferência Nacional, ela é independente do movimento político-partidário eleitoral. Então, na organização dos trabalhadores, a organização sindical, ela vai seriamente tratar com uma pauta unificada nacional que retrata de fato os anseios da categoria, e vamos levar na estrutura de negociação representada pelas entidades sindicais bancárias aqui, nossos sindicatos bancários, federações e a Contraf, numa negociação de forma muito séria, onde o que estará na mesa é, de fato, o documento produzido pelo anseio dos trabalhadores. E o que vai solucionar a campanha salarial é nada mais, nada menos do que aquilo que vai contemplar, né, a nossa precisão, como diz aqui no Ceará, né? Realmente o nosso anseio, a nossa expectativa na solução deste conflito momentâneo. E não, né, a política eleitoral. Embora elas vão, devido ao tempo em que isso vai se desdobrar, acabar sendo concomitante. Mas, caminhar juntas. Né, a organização dos trabalhadores, de fato, vai superar esse obstáculo de forma muito boa, com certeza. Muito oportuna essa sua visão, Gustavo, porque a gente já pode passar a bola aqui para a Gisele, né? Gisele, a gente tem na organização da classe trabalhadora uma pauta que é bastante relevante, né? Que é a gente tentar renovar um documento onde muitas conquistas estão estabelecidas. E a gente precisa fazer isso olhando para aquilo que a gente já tem na mesa, né? Que é uma convenção coletiva com mais de 100 artigos, onde muita coisa está em jogo e, como o próprio Gustavo está estabelecendo aqui na sua fala inicial, a gente tem, por exemplo, né, conquistas monetárias, né? Tem conquistas sociais, tem muita coisa em jogo e a gente consegue mobilizar a categoria por causa dessas conquistas. Como que é essa luta na base, ou seja, no sindicato que está indo lá visitar as agências, colher a opinião dos trabalhadores, como é esse movimento em relação, inclusive, a essa conjuntura? Márcio, assim, historicamente a gente tem uma organização sindical que luta não só por conquistas de direito, mas a gente também luta para manter nossos direitos. A gente sempre fala, nenhum direito a menos. Só que hoje o que eu tenho visto visitando as agências é que não basta só a gente manter esses direitos. A gente precisa conquistar mais direitos. A base está pedindo isso, entendeu? Por exemplo, a gente tem um déficit muito grande na questão salarial. Nossos aumentos, ele vem sendo dado, estou falando de aumento real, né? Nossos aumentos reais não passam de 1%. Então, a base ela tá muito, o salário está muito achatado, a inflação está muito alta, né? Então, eles não querem só mais manter direitos, né? A gente precisa conquistar mais direitos, assegurar mais direitos. A nossa base está adoecida por questões de assédio. A gente tem que bater mais firme nessa questão do assédio, né?
que eu estou na base. Eu estava até comentando com um colega numa palestra que estava sendo feita pela advogada, e eu me identifiquei. Eu estou sofrendo assédio. Nós estamos sofrendo assédio, né? No nosso cotidiano, No nosso cotidiano. Então, tem muita coisa ainda a ser conquistado, né? A gente precisa... A questão é importante que a gente eleja um presidente, porque, dependendo do presidente, é questão de manter emprego, né? Nosso emprego está em risco. Em risco. Então, a gente tem essa questão, essa responsabilidade também, mas nós precisamos cuidar da nossa base, cuidar da categoria. Ramona, vamos pegar aqui esse recorte do que a Gisele nos responde, lembrando que a gente tem, né, na mesa uma série de conquistas e pode fazer, né, o próprio diferencial a partir dessa negociação, Gustavo, olhando, por exemplo, para o viés econômico dessa renovação, quando a gente estabelecer uma correlação entre aquilo que foi produzido em termos de resultado das instituições bancárias, que são, de longe, né, o poder econômico, né, quando você olha para a lucratividade de bancos, por exemplo. Como é que a gente vai trabalhar essa questão também junto à base? Muito pertinente esse seu recorte, Márcio, né? E diante das falas dos colegas aqui, a gente vem vivendo um momento muito transformador, né? Seja ele do campo político, estrutural, do campo tecnológico, que a gente não tem como fugir, que é algo que vem crescendo muito e, como o Gisele citou, a gente precisa buscar mais direitos, manter o que a gente tem, porque a gente vive tempos diferentes. Há 5 anos atrás, que é ontem, né? A gente estava lidando com uma coisa, hoje a tecnologia cresceu exponencialmente e isso vem fazendo com que muitos postos de trabalho sejam fechados. Os bancos têm levado em consideração apenas a lucratividade e vem com o discurso de que é corte porque a gente não tem demanda nas agências, as pessoas não vão, tem muita gente já na parte tecnológica. De fato, isso existe, mas a gente não pode esquecer do papel social dos bancos, né? Assim, a gente tendo... Eu sou de Alagoas e a gente tem várias cidades que não tem agência bancária nenhuma, então isso impacta na questão financeira do município, no acesso. A gente está suprimindo o acesso bancário às pessoas, porque a gente sabe que nós aqui temos certa familiaridade com a tecnologia, mas muitas pessoas não têm, então a gente não pode cercear a oportunidade diante de tantos lucros. Então, assim, é um discurso que tem o seu ponto de relevância, porque a tecnologia avançou muito, mas, na prática, os bancos não param de lucrar cada vez mais. Então, como a gente deixar isso acontecer? E, na base, a gente tem sentido isso que Gisele falou. As pessoas, os trabalhadores têm adoecido. A gente imaginava a tecnologia vai chegar e vai ajudar, a gente vai trabalhar menos. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente que tem que atender o virtual e o presencial ao mesmo tempo. Então, a gente precisa, nesse ano desafiador de política, né, de eleições gerais, também melhorar a nossa base de direitos, porque hoje a gente vive um recorte diferente de anos atrás, de poucos anos atrás, inclusive. Gustavo, eu queria colocar aqui para você, trazer para a nossa reflexão, já que a gente está falando sobre correlação de forças. No último mês de abril de 2026, a classe trabalhadora demonstrou, né, uma grande união, quando a gente viu realizado, depois de muito tempo, um conclate, né? Reuniu CUT, Força, CTB, UGT, CSB, intersindical, ou seja, quase toda a classe trabalhadora unida lá no conclate, falando da importância que tem a gente estar organizado para uma agenda desenvolvimentista, uma agenda que ajude o país a crescer, dividindo as riquezas. Como que a gente pode olhar para a nossa base, né, ou seja, os sindicatos dos bancários aqui do Nordeste,
e também levar essa luta que já está demonstrada na unificação. Talvez, deixa eu fazer até um recorte, pedir licença para as meninas aqui, e como você é da origem, você é aqui cearense também, Gustavo, como é legal, né, essa correlação de forças que existe dentro do Sindicato dos Bancários aqui do Ceará, onde várias centrais sindicais, mesmo tendo visões diferentes em determinado aspecto, estão unidas dentro da entidade, lutando para a melhoria e fazendo um trabalho de base que é bastante relevante. Márcio, a gente tem que buscar cada vez mais, em todas as nossas relações, aquilo que mais nos unifica e aquilo que menos nos distancia, né? Enquanto pessoas estiverem buscando, né, sempre o ambiente polarizado, da disputa, você sempre vai ter dois lados da moeda. Mas se a gente buscar aquilo que é comum, né, a gente junta esses trocados e faz uma grande soma, certo? Isso é muito fundamental para a gente. E o exemplo aqui do Ceará é salutar, né? Pessoas de diversas centrais sindicais buscaram aquilo que de fato une e o trabalhador é que ganha com isso. A trabalhadora que ganha com isso, né? Em vez de ficar focando nas diferenças, buscaram focar no que de fato une. E a classe trabalhadora em Brasília, naquele conclate, fizemos uma grande marcha, fomos recebidos pelo presidente Lula, e as pessoas que estavam lá elegeram pontos de pauta comuns, que são pontos de unificação. A Ramona falou agora há pouco, né, do desafio da IA, né? E os trabalhadores estavam em Brasília dando uma primeira resposta sobre esse desafio, que é a apropriação do benefício que a IA traz, não para o empresário, mas para o trabalhador, reduzindo a jornada de trabalho. Aí sim, se a tecnologia permite que o trabalhador consiga ter um índice de performance maior, né, que ele trabalhe menos, sem redução de salário. Porque aí a apropriação deste benefício vai estar com o trabalhador. E o trabalhador tem que estar atento a isso no movimento eleitoral que vai estar agora. Porque a correlação de forças entregue para o presidente Lula na eleição passada foi uma correlação de força cruel. Onde? Para dizer o mínimo, né? Isso. Onde um projeto de governo foi eleito, mas entregou ao mesmo tempo um outro projeto legislativo que não entrou neste exemplo cearense aqui do sindicato. Não unificou. Dividiu. E quando está dividido, ninguém ganha com isso. A quem interessa o Brasil dividido? À extrema-direita, ao capital. O capital quer o trabalhador dividido. Quem é bonito e quem é feio. Quem é A e quem é B. Porque a unidade não interessa ao capital. E eu digo sempre, banco tem um cofre, não tem coração. São números. Se ele estiver lucrando, está valendo. Se não, tem que mudar. E o trabalhador tem que pegar desse exemplo citado por você, Márcio, e lembrar a pauta que de fato é de interesse dele. Redução de jornada, saúde, educação. E lembrar que o projeto que está tentando voltar com o filho não inaugurou hospital, não inaugurou escola, não inaugurou faculdade, mas tirou direito do trabalhador, tirou direito da previdência, que eu me riu lembro da morte dos outros, que eu me lembro, tirou vacina do povo. Então o trabalhador tem que voltar a lembrar aquilo que une, aquilo que a pessoa quer, e é isso que está em jogo. Por isso que a gente tem que estar atento e unido. Que eu me lembro, Gustavo, eles inauguraram, foi uma ponte que custou 14 milhões, era de madeira e já foi destruída pela enchente. Mas eles ainda defendem algo que a gente não consegue entender.
Gisele, o Gustavo nos traz aqui, então, um exemplo de união. A união na base, ela pode fazer a diferença. Como é a experiência lá do Piauí? E a gente gostaria muito de ouvir você, porque o Piauí ele é um estado que virou exemplo aqui, né, para o Nordeste do Brasil. Em que sentido, né? No sentido justamente de estar apostando, né, numa organização da classe trabalhadora a partir da eleição de dirigentes sindicais na representação do governo do estado. Exatamente. Mas a gente também não é um mar de rosa, não, né? Não. A extrema-direita lá existe e também é muito forte, né? Ano passado, foi eleições no sindicato e a gente teve que combater com muita garra, com muita luta, a oposição. A oposição que é construída basicamente por bolsonaristas, né? Bolsonaristas, esses dentro da Caixa, dentro do Banco do Brasil, dentro dos bancos privados. Então, assim, apesar de que o Piauí, ele, historicamente, é um estado, né, de luta, de esquerda, de ideologia esquerdista, né, mas a gente sofre muito com as influências do bolsonarismo lá dentro. E eu só me reportando um pouquinho à fala do Gustavo, o trabalhador ele não sabe a força que ele tem unido. Porque se ele tivesse ideia da força que nós temos juntos, né, talvez a gente avançasse muito mais. Talvez não, tenho certeza que a gente iria avançar muito mais, né, nas campanhas passadas, nessas campanhas também. Então, assim, a gente precisa internalizar, né? Precisa ter esse forte como idealização, essa idealização de unidade, né? A gente precisa avançar, né, nesse aspecto, né, para a gente poder conseguir. Eu falo porque quando a gente visita as agências, né, não são todas as pessoas que nos ouvem, né? Muita gente nem para ouvir o que é que o dirigente sindical está falando, né? Enquanto que tem outros que que abraça a gente, que acolhe a gente, tem outros que nem, né? Então, assim, é difícil, né? Vai ser uma campanha, eu estava falando com o Gustavo mais cedo, não vai ser fácil, né? Vai ser uma campanha dura, mas a gente precisa dar uma resposta, né? Seja através de uma greve, seja através não sei, de algum movimento que faça o governo, o banqueiro, ter um olhar diferente para nós. É impactante, né? Ouvir esse desafio que está chegando aqui nessa reta final da campanha, né, de 2026. Mas a gente não pode perder de perspectiva, Ramona, os principais desafios, né, sindicais para 2026. E talvez a atenuação da precarização e terceirização seja um ponto de pauta também importante dentro do setor bancário. Você acha que a gente está tendo uma grande rotatividade, por exemplo, de mão de obra, principalmente, né, com a questão da implantação, né, de tecnologia dentro dos bancos, fechamento de agências, acaba trocando agências em determinadas regiões só pela lucratividade de se manter ligado ao pagamento de salários, mesmo ligado a determinadas prefeituras, fecha agências. Como é que a gente pode analisar também essa questão que influencia demais a condição do setor do ramo financeiro? Exatamente, Márcio. A gente identifica essa rotatividade de trabalhadores em uma perspectiva muito maior nos bancos privados, né? Nós que somos dos bancos públicos, eu da Caixa, os colegas aqui do Banco do Brasil, a gente sofre rotatividade de local de trabalho. A gente muda, isso afeta a nossa qualidade de vida, porque você termina se adaptando àquele ambiente. Muitas pessoas têm família, têm filhos e acaba tendo que ir para o interior, para uma outra cidade, às vezes até para outro estado.
e em contrapartida para não ter nenhuma queda de salário, nenhuma queda de função, né? E nos bancos privados nem essa garantia de manutenção de trabalho os trabalhadores têm, né? Existe. Então, a gente precisa, como o Gisele falou, que muitas vezes os trabalhadores não têm confiança, não têm noção do tamanho, né, que a gente representa. E a gente, como um sindicato muito forte, que é o Sindicato dos Bancários, a gente ainda está em um patamar diferenciado da maioria da população. A gente já tem a escala 5x2, o pessoal, a grande maioria tem a escala 6x1, que a gente tem trabalhado para que ela seja extinta. E nos manter ocupado é muito estratégico, porque isso faz com que a gente não raciocine esse tamanho que a gente tem, né? Porque a gente pode analisar o seguinte, a maioria da população às vezes tem uma visão de que o empresário está dando um emprego, né? Está dando uma oportunidade. Quando, na verdade, se a gente não for trabalhar, ele não trabalha só. Então, ele precisa muito mais da gente do que nós dele. A gente precisa trazer essa consciência novamente para a base, principalmente porque a gente sofreu um ataque muito grande nos últimos anos, né? No movimento sindical, de desinformação, né? Muitas vezes eu que sou recém-chegada da base, né? Há 61 dias liberada apenas, a gente acompanhava que muitas vezes chegava, mas o sindicato não... Será que trabalha tanto mesmo? Eu posso dizer que a gente trabalha muito, né? E que a gente tem direitos porque o sindicato é forte, porque o sindicato existe, o sindicato é a nossa casa. E a gente precisa mostrar isso, né? E eu vou fazer agora um relato pessoal, né? Como eu sou a caloura que eu costumo brincar, né? Que entrei tanto no sindicato como no banco há pouco tempo, sou contemporânea. E me lembro que a primeira vez que eu fui ler o edital de um concurso dos bancos, né? Da Caixa do Banco do Brasil, eu fui para a parte de vantagens, né? E direitos, né? Que a gente popularmente diz benefícios, né? E eu disse, poxa, como o banco dá tantos benefícios. É benevolente. Né? Como ele é bonzinho. E quando cá estou no momento sindical, a gente sabe que a luta de vocês, né, que chegaram primeiros que eu, fizeram. Então, a gente precisa trazer essa realidade para a base, que muitas vezes está ali achando que é mais do mesmo e que já está consolidado. Gisele trouxe uma fala muito pertinente em relação a que a gente, além de buscar, precisa manter, porque a gente vem perdendo, então não tem nenhum direito vitalício aqui, né, para que a gente sente na cadeira e diga, está tranquilo, está tudo certo, né? E não esquecer do detalhe das eleições, né? Eu na base, me questionaram uma vez, mas o sindicato não deveria se envolver com política, né? A gente nasce, a gente respira política, não tem como a gente não fazer isso. No dia a dia, né? No dia a dia. E se a gente se distancia desse recorte, que é tudo que a extrema-direita e o sistema quer, que a gente não ligue para as eleições, que a gente, não adianta, todo político ele vai fazer isso, a gente acaba deixando que outros tomem o poder, porque, de fato, não existe vácuo do poder. Se a gente não se apropriar dele, alguém vai lá, faz, e não faz do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, assim, é um chamamento para que a base, para que nós, do sindicato, consiga construir uma reaproximação, né? Porque a gente sofreu esse desmonte, a gente precisa melhorar a comunicação dos sindicatos, porque a extrema-direita faz isso com muita excelência e muitas vezes a gente não consegue chegar nesse público, porque a gente tem um trabalho presencial muito forte e às vezes a gente subestima, não, a gente vai lá, ótimo, a gente precisa ir, mas a gente também precisa captar esse pessoal nas redes sociais, numa comunicação mais moderna, mais assertiva e mais presente, né? Isso, Márcio. Obrigado, Ramona. Eu acho que foi maravilhoso ouvir essa intervenção da Ramona e a gente vai encerrando aqui esse episódio, não sem antes ouvir, né, uma consideração final de cada um dos nossos convidados, olhando para esse tema, né, a conjuntura, né, e aquilo que a gente está fazendo aqui nesse episódio, que é justamente trabalhar a questão de como vai ser a correlação de forças no Brasil aqui em 2026, nesse ano que a gente precisa renovar a nossa convenção coletiva e também está focado na questão política.
Podemos começar por ti, Gustavo? Podemos, sim, né? Aproveito já para deixar um desejo de saudade para que eu possa voltar em breve, né? Meu Ceará aqui, eu gosto muito de estar aqui. O sindicato aqui, de fato, é minha casa, né? Onde eu construí minha história sindical, foi nesse sindicato. Hoje estou na Contraf, um pouco distante, mas eu gosto de estar aqui. E o trabalhador tem que entender que nunca esteve tanto na mão dele a solução disso, né? Dessa correlação de forças, né? Tanto para o movimento da campanha dos bancários agora, né? Onde eles têm o poder de participar, a consulta dos bancários, a Consulta Nacional dos Bancários já está no ar. É importante que ele comece com esse pequeno gesto em responder à consulta para indicar o que de fato ele quer para essa negociação e participe dos fóruns chamados pelos sindicatos, né, que é um ambiente, que é a casa dele, é onde ele pode se sentir à vontade para falar de tudo. Então, você acha o diretor do sindicato feio, você acha que está ruim, aquele é o momento, né, sem emoção pessoal, mas francamente dizer o que acha, para que a gente possa se organizar. A organização dos trabalhadores é que pode dar a resposta frente aos banqueiros, e a organização dos trabalhadores também lembrar o lugar que ele está, né? A diferença que tem entre um mandato mais popular e um mandato mais pró-capital, né? Porque quem foi enganado por Bolsonaro foi enganado porque quis, porque ele disse: você quer mais direitos ou quer ter um emprego? Ele deixa claro, ele queria caçar os direitos dos trabalhadores. Milei está caçando os direitos dos trabalhadores. Enquanto a gente está discutindo 6 por 1, o fim da 6 por 1, a Argentina foi para 12 horas por dia. Entendeu? Foi aumentar a jornada. Então, é o que está posto na hora em que o trabalhador for na urna e digitar aquele numéricozinho mágico e apertar a tecla verde. Naquele momento é só você e a urna. E mais ninguém. E ali sim está a decisão que pode fazer frente para o futuro. Então, quero dizer para o trabalhador: não perca as esperanças, caminhe forte, junte-se ao seu sindicato, feliz, responda às pesquisas, cobre seus diretores e vamos à luta, porque é a luta que garante a gente. Gisele? Obrigada mais uma vez, né, pela participação, pela oportunidade. E eu estou aqui, eu sou do Piauí, estou aqui desde ontem, a gente está discutindo pautas e pautas sobre os interesses da nossa categoria, é isso que a gente está fazendo, né? A gente já leu todo o material a respeito do que a categoria quer, né, para essa campanha, né? A gente está priorizando o que realmente é importante para a categoria, e é uma luta, né? A luta de trabalhador e empregado sempre existiu desde os primórdios, desde a Revolução Industrial, e vai continuar. É difícil, mas é o que garante a gente essa luta. Então, vamos junto, né? Eu faço aqui um convite, um apelo para os meus colegas bancários e bancárias, né, para irmos junto com o sindicato, porque nosso sindicato ainda é forte e ainda é organizado. Então, vamos juntos. Ramona, sua despedida. Pois é, meu agradecimento aqui pelo convite, na participação. Estou muito contente em ver que a gente está se mobilizando, né, como sindicalistas em outras plataformas, em outros formatos de comunicação. E, como secretária de Mulheres, eu queria fazer um pedido especial para as mulheres, que vocês, mulheres, que nós, mulheres, participemos mais do caminho político do Brasil, né? A gente aqui está trazendo pautas que dialogam diretamente com o setor bancário, mas que não deixam de dialogar com as necessidades da população, né? Mais cedo a gente tocou no ponto do papel social dos bancos, e isso não interfere só no nosso dia a dia como bancário, mas na população como um todo. E que a gente observe em quem a gente vai votar, porque isso vai definir, né? Não é só o presidente, sim os deputados, os senadores, porque se a gente tem um corpo da Câmara, do Senado, que dificulta as nossas pautas, a gente não vai conseguir fazer milagre como a gente não conseguiu
nessa gestão que está se encerrando agora. Então, meu pedido é que a gente observe, de fato, mesmo quem a gente vai votar e vote com consciência. Como o Gustavo falou, no dia do voto é só você ir à urna. Então, não precisa se apegar a uma suposta promessa que deu a um colega que fez um pedido ou algo nesse sentido. Que a gente vote com consciência mesmo. Pensando no melhor para o Brasil, no melhor para os nossos estados, para a nossa nação e para o futuro. Porque quando a gente vota e existe um desmantelo econômico, como aconteceu, ele não vai refletir só naqueles 4 anos em que as coisas aconteceram. A gente vai arrastar essa chaga por longos anos. Então, a gente que provou de um retrocesso enorme, não só econômico, mas social e de costumes, inclusive, né? Nossos índices de violência, a gente percebe que a gente tem essa consciência e vote, de fato, em candidatos que tenham o interesse das nossas pautas, né? Em defender nossas pautas. Muito obrigado, Ramona. Muito obrigado, Gustavo, Gisele. A gente vai encerrando aqui, né? Mais uma edição do nosso podcast da FETRAF Nordeste e gostaria de lembrar a todos e a todas, né, que o voto não tem preço, ele tem consequência e na hora que você estiver sozinho, escolha o candidato que vai fazer bem a todos, né, não só a uma pequena parcela da população. Obrigado pela audiência e voltamos daqui a 15 dias com mais um podcast especial para vocês que estão nos assistindo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.